Vamos falar um pouquinho, então, sobre as diferenças entre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e o transtorno do espectro autista, que é o TEA. Os dois são transtornos do neurodesenvolvimento, então fazem parte ali do capítulo do DSM-5 dos transtornos do neurodesenvolvimento, que agrupa aqueles transtornos que iniciam precocemente, né, durante a fase do desenvolvimento neurológico principal da criança. Esses transtornos, eles iniciam, então, nos primeiros anos de vida, e em relação, né, ao transtorno do espectro autista, em geral, a gente vai ver esses sintomas aparecerem nos primeiros anos, entre 1, 2, 3 anos de idade da criança. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem por obrigação, né, que ter seus sintomas iniciados antes dos 12 anos, mas é muito comum que a gente veja que esses sintomas, eles iniciam ali pelos 5, 6 anos de idade, ou pelo menos quando a gente consegue, então, avaliar melhor esse surgimento desses sintomas. Mas, né, não existe ali uma idade mínima para se fazer o diagnóstico de nenhum desses dois quadros, porém a gente consegue avaliar que os sintomas do autismo, né, eles iniciam mais precocemente, enquanto os do TDAH vão se tornar mais evidentes ali por volta da entrada na idade ali escolar. Em relação ao TEA, os principais sintomas estão relacionados à questão da interação social, da comunicação social, verbal, não verbal, e isso a gente percebe que está, então, prejudicado dentro do transtorno do espectro autista. São indivíduos que vão ter ali um pouco de dificuldade, né, no estabelecimento do contato visual, na parte de uma comunicação satisfatória. Temos os pacientes, né, os indivíduos que são não verbais, mas a gente tem aqueles que, né, são capazes de verbalizar, porém às vezes vão trazer uma fala mais estereotipada, às vezes, né, não vão modular tanto a fala, às vezes podem ter dificuldade de compreender uma linguagem mais figurativa, podem se comportar de uma maneira socialmente inadequada por não conseguir fazer uma boa leitura social, assim como às vezes podem não ter o desejo de buscar essa interação, às vezes não têm o interesse. A gente vê às vezes que são crianças, né, que a gente pergunta para os pais, elas não iniciam a interação com outra criança, ou às vezes até uma outra criança vem, aborda, chama para brincar e essa criança não corresponde, ou às vezes até tem um pouco desse desejo, mas não consegue fazer de uma forma adequada. Além disso, a gente vê também dificuldade na reciprocidade socioemocional, uma dificuldade de perceber, de fazer essa leitura social, ou até mesmo do que está acontecendo ali naquele sentido do aspecto emocional, então de identificar as emoções em si ou em outras pessoas. Isso não pode ser confundido com uma frieza afetiva, mas, né, tem às vezes a dificuldade nessa compreensão e até na demonstração desse afeto. Além disso, a gente tem, né, no transtorno do espectro autista, a presença dos comportamentos restritos e repetitivos. Então, são crianças que têm, às vezes, interesses muito restritos, gostam de uma determinada coisa, às vezes se aprofundam bastante nesse tema, que é o chamado hiperfoco, então gostam muito de um determinado tema, aprofundam demais naquilo, mas têm dificuldade em sair daquela temática, têm às vezes uma rotina muito estabelecida, seguem sempre o mesmo padrão, e quando fogem disso, acabam se desorganizando, acabam muitas vezes, né, tendo um sofrimento muito significativo diante do rompimento desse padrão. Podem ter movimentos repetidos, então a gente tem às vezes movimentos corporais, se balançar para frente e para trás, o flapping, às vezes girar no mesmo eixo. A gente percebe também, né, às vezes um apego muito grande a determinados objetos, falas estereotipadas e repetitivas, então a gente diz, às vezes as ecolalias imediatas, então a gente tem, né, a parte de repetir algo que foi recém-falado, ficar repetindo a mesma coisa muitas vezes, ou o que a gente chama de ecolalia tardia, que é quando pega uma fala, né, que ouviu em outro momento, por exemplo, um trecho de filme, um trecho ali de um desenho que gosta muito e que repete sempre o mesmo episódio, e traz essa fala totalmente fora de contexto, né, num outro momento. A gente chama isso de ecolalia tardia.
Além disso, né, esses interesses muito fixos e restritos, e também a questão, né, de uma alteração sensorial. Então, a gente pode ter tanto uma hipersensibilidade, por exemplo, né, a ruído, se incomoda muito com barulho, chega a tapar os ouvidos, quando passa uma moto, barulho de liquidificador, secador de cabelo, uma sensibilidade tátil que pode ser aumentada, de não gostar de toque, por exemplo, ou diminuída. Às vezes a gente vê que o indivíduo sente menos dor, é menos sensível à dor, ou necessita, né, de se cobrir, necessita de um abraço forte quando precisa, ali, quando está desregulado, né? Então a gente vê que são sintomas muito mais em relação, então, à parte de déficit de comunicação e interação, e esse padrão restrito e repetitivo, né, de interesses, comportamentos e atividades. O transtorno do espectro autista ele é mais prevalente em meninos do que em meninas, mas a gente percebe que às vezes as meninas elas são menos diagnosticadas, porque meninas que têm sintomas mais leves, elas acabam tendo um mascaramento social maior e aí com isso são menos diagnosticadas. Já no TDAH, a gente tem, vamos dizer assim, uma tríade de sintomas, que seriam os sintomas da desatenção, alta distração, então aquela criança, né, que se distrai facilmente, se distrai com estímulos, ruídos externos, que é desatenta no dia a dia, que comete os erros por descuido, que perde as coisas, é esquecido, né, e também temos os sintomas de hiperatividade ou agitação, então a criança inquieta, se mexe o tempo inteiro, sobe nas coisas, fala bastante, e associado a isso também a impulsividade, né? Então, tem comportamentos sem refletir antes sobre, né, suas consequências, interrompe, fala além do necessário. Todos esses componentes, às vezes, vão trazer também, né, às vezes, um comportamento social inadequado, mas não porque não conseguem fazer a leitura social, mas às vezes por conta da própria agitação, da impulsividade, falam as coisas sem pensar, e aí às vezes parece, né, trazer algo inadequado, mas não porque não consegue perceber a inadequação daquilo, mas porque não refletiu antes sobre isso, né? Além disso, às vezes a gente vai ver que crianças, tanto que estão no espectro autista, quanto crianças com TDAH, são mais agitadas, são mais inquietas. Às vezes a agitação dentro do espectro pode estar relacionada a um hiperestímulo sensorial, às vezes a própria estereotipia motora, e o que a gente vê ali no TDAH é a própria agitação psicomotora daquele paciente, que não consegue ficar parado, e aí aquela criança, quando ela tem que ficar sentada, ela fica se remexendo, por exemplo, na cadeira, né? Então a gente vê que são diagnósticos diferenciais muito importantes, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial da criança com TDAH e com autismo, mas também são diagnósticos comórbidos, né? Então a gente vê que crianças com transtorno do espectro autista têm uma chance muito maior de terem também, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outros transtornos no neurodesenvolvimento. Então tem que entrar também como um diagnóstico diferencial.